A videoaula de hoje é tratar sobre cruzamentos genéticos. Estarei utilizando como modelos, exemplos, as atividades que eu enviei para vocês. Em ervilha, o gene que determina planta alta é Bzão. Ele é dominante em relação ao seu alelo para a planta baixa, que é Bzinho. Qual a altura esperada dos descendentes dos seguintes cruzamentos? Primeiro, nós vamos tratar Bzão, dominante. E aqui nós temos um cruzamento entre uma planta alta, Bzão, Bzinho, cruzando com outra planta alta, Bzão, Bzinho. Eu queria que vocês recordassem um pouco da explicação que nós fizemos de Mendel. Mendel dizia que no momento em que o organismo vai formar gametas, essas características se separam, recordando que o indivíduo ele é formado de uma parte da mãe e outra parte do pai. Então, as nossas características estão em dose dupla em alelos, a qual uma parte vem da mãe e uma parte viria do pai. Então, na hora que o gameta fosse formar, nós temos o Bzão, Bzinho. Então, aqui eu tenho um indivíduo e a formação do seu gameta. Como que seria a formação desse gameta? Seria Bzão, Bzinho. Essa característica vai se separar. Aqui é outro indivíduo que eu estou colocando, Bzão, Bzinho. Ao formar os gametas, essa característica vai separar, Bzão, Bzinho. É interessante e importante vocês fazerem esse diagrama para conseguir calcular a porcentagem, a probabilidade. Agora, esse indivíduo, essa característica daqui desse gameta, vai fazer um cruzamento com todos os indivíduos da parte de cima. Então, Bzão cruzando com Bzão vai dar Bzão, Bzão. Bzão cruzando com Bzinho, nós teremos Bzão, Bzinho. Bzinho cruzando com Bzão seria Bzinho, Bzão. A questão é que na genética, sempre a característica dominante, ela sempre aparece primeiro, então ele vai ser Bzão, Bzinho. Esse indivíduo, Bzinho, ao cruzar com outro indivíduo Bzinho, vai dar origem Bzinho, Bzinho. Nós tivemos 4 indivíduos que nasceram. Esses 4 indivíduos, esse vai ser alto, porque carrega o gene dominante Bzão. Esse também vai ser alto, porque carrega o gene dominante Bzão. Esse aqui vai ser alto. Então, teremos 3 indivíduos em 4 sendo altos. Então, em 4 que nasceram, 3 serão altos. Eu não posso falar que eu terei 3 altos. Eu estou falando de uma probabilidade. Também eu posso fazer em porcentagem. Se, imaginando aqui 100%, cada quadrinho valeria 25. Então, 25 mais 25, 50 mais 25, 75% alto. E esse indivíduo, ele não carrega a característica dominante. Ele só carrega a característica baixa. Então, ele vai ser Bzinho, Bzinho. E nesse caso, é 1 em 4, vai ser baixo. Outro cruzamento. Indivíduo Bzão, Bzinho, que nesse caso o indivíduo é alto, mas é um alto que carrega dentro de si, escondido, a característica baixa. Esse indivíduo é Bzinho, Bzinho, que nesse caso é um indivíduo baixo. Ele é recessivo. Na hora do cruzamento, o indivíduo, aqui eu separo os seus gametas, Bzão, Bzinho. O indivíduo, aqui eu separo a formação dos seus gametas, vai ser Bzinho, Bzinho. Agora eu vou cruzar esses gametas, Bzinho com Bzão. Qual o indivíduo que vai surgir? Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Lembrando que sempre nesse cruzamento o dominante vem na frente, então Bzão, Bzinho. E aqui, Bzinho, Bzinho. Nasceram 4 indivíduos. O que eu posso dizer desses 4 indivíduos que vão nascer? Que esse e esse será alto. Esse que tem a característica Bzão. Então, eu tenho 2 em 4 altas. Eu também posso dizer que eu tenho 1 meio alto. Metade serão altas. Ou 50% altas. E esses aqui?
Ó, não tem dominante. Se não tem dominante, vai ser baixo. Então, eu tenho 2 em 4 baixas, que seria metade, 1/2 baixa ou 50% baixa. Essa atividade é da página 27 do livro de vocês. Aqui vocês estão vendo a formação de um indivíduo. Aqui temos o homem e a mulher, liberando o espermatozoide e o óvulo, que se encontram, formam o zigoto. Esse zigoto vai sofrer divisões sucessivas até formar um novo indivíduo. Qual o número que representa os elementos relacionados à transmissão de características dos pais para o filho? O que a mãe transmite e o que o pai transmite? Seria representado com qual número? O número 3, que seria o espermatozoide e o óvulo. São as características que é neles que tem a carga genética que nós não estaríamos passando para o filho. Qual o número de cromossomo na maioria do nosso corpo? Nosso corpo, ele tem 46 cromossomos. Lembrando que são 23 pares, estão em pares. Nós recebemos 23 da mãe e 23 do pai. O número 2, ele indica que houve uma divisão celular. Porque se esse indivíduo tem 46 e o espermatozoide tem que ter metade, como que aconteceu? Qual foi a divisão de um indivíduo de 46 para produzir um espermatozoide com metade? Nós chamamos de um processo de divisão chamado de meiose. O que seria a meiose e a mitose? Vamos falar primeiro da mitose. A mitose é aquilo que normalmente acontece no nosso corpo, em geral. No nosso corpo, se eu tenho um ferimento, algum órgão que tem que ser generado, alguma coisa que está velha, que tem que ser substituída, nós temos uma duplicação. O cromossomo aqui, eu peguei um indivíduo com 4 cromossomos, ele duplicou seus cromossomos e depois os cromossomos o indivíduo se divide ao meio, formando 2 células idênticas. Isso aqui é a mitose, você se dividir no meio. A meiose, ela já é um processo diferente e só acontece na formação, no caso do ser humano, de gametas, a qual essa célula, a quantidade de cromossomos em 4, a princípio ocorre uma duplicação. Nessa duplicação, aquele divide em 2 indivíduos e posteriormente ele segrega, ele separa. No final, ele vai ter a quantidade da carga genética desse aqui vai ser metade da que deu origem. Então, esse aqui tem 4, esse aqui vai ter 2. Então, meiose é um processo de divisão a qual vai dividir pela metade o número de cromossomos. No número 3, indica o número de cromossomos dos gametas da espécie. Qual que seria? Lembrando que nós falamos que eles dividiram por meiose. Esse aqui é 46, metade vai ser 23. O número 4 indica um novo indivíduo. Esse novo indivíduo ele é na união do espermatozoide com o óvulo. Espermatozoide 23, óvulo 23, vou ter um zigoto com 46. O número 5 indica o tipo de divisão pelo qual o zigoto originou. Este tipo de divisão, após formar o zigoto, nós vamos ter várias divisões de mitose. Elas vão se dividir mantendo essa quantidade de cromossomos. Se cruzarmos uma planta de genótipo Vzão, Vzinho, que eu estou cruzando, com uma planta que produz apenas ervilhas verdes, então é Vzinho, Vzinho, porque o verde, nesse caso, ela é recessivo. Que proporção de plantas amarelas e verdes você espera conseguir? Justifique sua resposta. A sua justificativa é basicamente fazer esse diagrama, que eu estou fazendo aqui ao lado. Então, lembrando, as características estão em alelos, um vem do pai e outro vem da mãe. Na formação de gametas, você se separa. Então, eu estou colocando um gameta aqui que eu vou separar. Vzão em Vzinho. Posteriormente, Vzinho, Vzinho, que seria o indivíduo verde. Ele também vai se separar. Vzinho, Vzinho. Agora vamos ao cruzamento. Recordando, esse de baixo vai cruzar com todos os de cima. Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então, esse aqui cruzou com o de cima, Vzão, Vzinho, e aqui Vzinho, Vzinho. Recordando o que eu falei antes. Ah, mas é Vzinho, Vzão. Na genética, o dominante sempre aparece primeiro. Aqui de novo, vai ser Vzinho, Vzão, mas o dominante, como aparece primeiro, nós colocamos Vzão, Vzinho. E aqui, Vzinho, Vzinho. Qual
que seria a porcentagem de plantas verdes, qual que seria a porcentagem de plantas amarelas? Vamos ver. Esse vai ser amarelo, porque tem o V maior, que é o dominante, o alelo dominante. Esse também tem o alelo dominante. Então, nós temos 2/4 amarelos, ou 50% amarelo. Aqui vai ser verde e verde, porque vai ter sol recessivo. 2/4 verde ou 50% verde. A próxima. Se o alelo A determina albinismo. Então, quem determina o albinismo é o alelo A, azinho. É a característica recessiva. E o alelo azão determina a presença de melanina. Como serão os fenótipos? Azão, 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 azim e azim, azim. Aqui nós estamos falando do genótipo. O que é albinismo? Albinismo é uma característica com a pessoa nasce e ela não tem a chamada melanina. Então, seus cabelos não têm cor, seus cílios, e muitas das vezes até o próprio olho dele é um olho bastante claro, e por isso eles têm uma grande dificuldade de ficar em lugares que tenham bastante sol, bastante luminosidade. Além disso, eles não devem se expor ao sol, não devem ter trabalhos que ficam no sol, porque a exposição ao sol é prejudicial a eles, já que eles não têm a melanina para proteger esse sol. Um indivíduo que tem albinismo, ele vai ser azim. Então, vamos ver agora. Já falei, azim vai ser um indivíduo albino. E azão? Se ele tem um dominante azão presente, ele vai ter a melanina. E se for azim, o A maior é o dominante, está presente, então ele vai apresentar a melanina. Então, esse que seria o fenótipo. Azim seria albino, azão indicaria presença de melanina, azim também presença de melanina. Em porquinhos da Índia, vamos considerar que a herança para a cor do pelo obedece à primeira lei de Mendel. O caráter do pelo preto, emizão, ou emizão, é dominante sobre o pelo marrom, emizim. Que cores que a gente pode esperar no pelo emizão com o pelo emizim? E qual seriam os genótipos deles? Nós temos emizão. Lembrando que eu falei, característica um vem do pai e outro vem da mãe, por isso está em 2 alelos. E aqui, ao se separar, fazer gametas, esses alelos, essas características vão se separar. Emizão. Emizim, da mesma forma, nós vamos separá-los. Agora vamos ao cruzamento. Esse indivíduo vão cruzar com todos os de cima. Então eu vou ter emizão, próximo, emizão. Embaixo vamos cruzar com os indivíduos de cima. Emizão, aqui novamente, emizão. Qual vai ser o resultado? Reparem que todos serão emizão. Então o genótipo deles é emizão. O que é emizão maior? O que significa M maior? Significa caráter preto. Então todos vão nascer preto com o genótipo emizão. Quais os genótipos dos indivíduos que, quantos cruzados, podem gerar descendentes com pelo marrom? Aí nós fizemos a combinação aqui. Então, primeira combinação, emizão. Então, vamos separar essa carga genética. E a segunda, emizim. Primeiro é emizim, cruzando com emizim, que seria indivíduo marrom. Então, cruzou um indivíduo marrom com outro marrom. Ao cruzar, vocês vão ver que vai nascer emizim. E ao cruzar aqui embaixo, o que vai ter? Também emizim. No final, todos 100% marrom. Então, para gerar indivíduos de pelo marrom, se cruzar um indivíduo marrom com outro marrom, vai nascer marrom. E agora, se eu cruzar emizão, cruzando com emizim, o que vai gerar? Então, vamos fazer o cruzamento. Emizão, seguida emizim. Aqui também, emizão, em seguida o cruzamento, emizim. Nesse caso, nós vamos apresentar indivíduos com M maior. Esse indivíduo que é M maior
indica que ele vai ser preto. E todos que são recessivos serão o quê? Nesse caso, marrom. Então, nesse tipo de cruzamento, também nós vamos ter origem de indivíduos com pelo marrom. E o último cruzamento, Mzão, Mzinho, Mzão, Mzinho. Cruzando com o indivíduo Mzão, Mzinho, Mzão, Mzinho. Lembrando que eu estou aqui formando os gametas e cruzar esses gametas. Agora eu tenho Mzão, Mzinho, Mzão, Mzinho, Mzão, Mzinho e aqui, nesse cruzamento, Mzinho, Mzinho. Qual vai ser o resultado? 3 preto, 3 vão ter o M maior de dominante, o alelo dominante, e 1 marrom. Então, 3 quarto preto e 1 quarto marrom. Nesse caso, Mzão, Mzinho com Mzão, Mzinho também vai gerar indivíduos de pelo marrom. Observe o heredograma abaixo. A cor preta, nesse caso, representa indivíduos com albinismo. Observe que o casal 1 e 2 teve 4 filhos, 3, 4, 5 e 6. A filha, que é indicada pelo número 4, tem albinismo. Quais são os genótipos 1, 2 e 4? Justifique. Primeiro, lembrando um pouquinho o que seria o heredograma. Aqui é o pai, aqui é a mãe, tiveram um relacionamento, geraram filhos. Primeiro é um homem, foi o primeiro homem, depois teve uma filha, essa filha já teve albinismo. Esses dois aqui também são mulheres, mas sem albinismo. E o seu primeiro filho também não tem albinismo e os pais não têm albinismo. Ao nascimento de um indivíduo albino, a gente já sabe que o indivíduo albino, a característica é azão, azinho, azim. Ela é recessiva. Se eu acabei falando com vocês já no início que nessa característica um vem do pai e o outro vem da mãe, subtende que esse indivíduo 1, que é o pai, ele tem que trazer a característica. Só que ele não manifestou albinismo. Se ele não manifestou albinismo, ele vai ter a característica dominante. Então, ele vai ser azão e azim. E a mãe, se ela mandou esse gene para a filha, ela traz consigo essa característica. Só que ela não manifestou essa característica porque ela traz dentro de si um dominante, o azão. Então, conhecendo o fenótipo de 4, sabendo que o seu genótipo é azim, azim, cada um desses alelos vem dos pais. Mas como os pais não são albinos, eles carregam o gene dominante, por isso que eles vão ser azão e azim. Até a próxima videoaula.